Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Pessoal, vamos falar um pouco da medida provisória 871, porque, tendo em vista a sua prorrogação por um período de 60 dias, prorrogação essa feita pelo Congresso Nacional em 27 de março de 2019 e publicada no Diário Oficial no dia 28 de março de 2019, ou seja, dando mais 60 dias de vigência para essa medida provisória, nós se aproximamos aí do vencimento dela, ou seja, da perda de validade de acordo com a Constituição Federal, especificamente lá do artigo 62 da Constituição Federal e os seus parágrafos. As reuniões na comissão mista estão acontecendo. O fato é que nós não sabemos, entretanto, se irão fazer a conversão dessa medida provisória em lei ou não. E em razão disso, cabe aqui a gente esclarecer, pegando como base, inclusive, uma apresentação feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como era antes as coisas da publicação dessa medida provisória e como ficou depois da publicação dessa medida provisória. Essa medida provisória mexeu em diversos institutos, notadamente no que se refere ao direito previdenciário, em relação a benefícios, assegurados, carência, enfim, mexeu em vários institutos e cabe aqui a gente esclarecer, até porque se ela for de fato convertida em lei, terá tudo o que aconteceu durante a sua vigência revalidado. Pois bem, dito isto, vamos iniciar aqui já aproveitando-se mais uma vez da própria apresentação feita pelo próprio INSS em relação à medida provisória 871. Os principais pontos de início nós já temos aqui o auxílio reclusão. Pois veja, o auxílio reclusão antes da publicação da medida provisória era assim, era isento de carência, não tinha carência, aconteceu a reclusão, ou seja, o segurado foi preso, os seus dependentes poderiam dar entrada lá no benefício, no pedido do benefício do auxílio reclusão, né? Agora, como ficou depois da publicação, exige-se uma carência de 24 meses. O sujeito tem que ter contribuído pelo menos 24 meses para só então os seus dependentes fazer jus, ter direito ao benefício do auxílio reclusão. Fazia jus naquela época, tinha direito em regime fechado ou semiaberto. Agora, só para os presos do regime fechado, somente os dependentes do preso do regime fechado é que tem direito ao auxílio reclusão. Era compatível com o salário maternidade, pensão por morte e o auxílio doença. Agora ele é incompatível com o salário maternidade, pensão por morte e auxílio doença. Ou você recebe um ou outro. O cálculo para aferição, para medição do limite da renda, era baseado exclusivamente nos últimos salários de contribuição. Como ficou, Walter? O cálculo para a medição, para a aferição do limite de renda agora é realizado com base na média dos salários dentro do período de 12 meses antes da reclusão. E isso é muito ruim porque, dependendo da média aí, isso pode repercutir diretamente no valor do benefício. Era antes exigida comprovação de recolhimento à prisão. Agora, exige a certidão judicial para comprovação da reclusão ou acesso à base de dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Para vocês que não são do meio jurídico, quando ele fala aqui, antes exigia apenas a comprovação do recolhimento. Bastaria o diretor do presídio mandar uma certidão, um documento, né, de permanência carcerária. Este era o documento, um documento simples, timbrado lá, ia lá geralmente a esposa ou a mãe ou a irmã do recolhido ou da recolhida, apresentava isso no INSS. Agora veja, exige-se certidão judicial para a comprovação da reclusão ou acesso à base de dados do CNJ.
para vocês que não são do meio jurídico, como eu ia dizendo, você tem que agora pegar lá a carta de guia do preso, ou você pode acessar o banco de dados do Conselho Nacional de Justiça e, a partir da inserção de dados constantes na carta de guia, ou seja, o documento judicial comprova que o indivíduo de fato foi recolhido ao cárcere, né? Isso passa a constar no CNJ, qualquer pessoa pode ter acesso, você imprime e leva lá no INSS, tudo bem? Vamos andando aqui. Em relação à pensão por morte, presta atenção que aqui o número de interessados é maior. Vamos lá. Como era antes e como ficou agora. A pensão por morte antes, nos casos de dependentes menor de 16 anos de idade, não havia prazo para requerimento com recebimento desde o óbito. A pessoa recebia os atrasados. Agora, como ficou? Exigência de prova contemporânea, de prova da atualidade, tudo bem? Vamos lá para o próximo. Não havia previsão de retenção da cota para futuro pagamento de forma que não cause prejuízo ao interessado, nos casos de reconhecimento de paternidade pela Justiça. Agora, depende, menor de 16 anos terá 180 dias para requerer com recebimento desde o óbito, tudo bem? Vamos mais uma como era antes e aí eu já pulo lá para como ficou. Nos casos em que o dependente recebia o PA, o benefício era concedido sem observar possível limite de tempo para recebimento da ajuda financeira. Vamos lá. A nova regra agora, ela prevê a habilitação provisória para o caso de ajuizamento de ação judicial, tem uma redundância aqui, que discute o reconhecimento da paternidade, pela Justiça, bem como criou o limite de pagamento da pensão por morte, limitando ao prazo da PA. Se tiver dúvida sobre algum termo, eu creio que, como eu estou me dirigindo aqui para um público específico, não irá ter dúvida em relação a determinados termos. Mas caso tenha, você seja, por exemplo, da pensão por morte e tenha dúvida em algum termo que eu falei, basta deixar nos comentários aí que eu terei maior satisfação em te responder. Vamos pular agora para o próximo tópico, que é o benefício por incapacidade. Veja como era e como ficou, tudo bem? Como era antes, não havia restrição à concessão ao segurado recluso. Preste atenção, não havia restrição. O segurado recluso podia receber aqui o benefício por incapacidade, tudo bem? Era dispensados da perícia. Presta atenção que esse tópico aqui é muito importante e muito questionado. Era dispensado da revisão os beneficiários com mais de 55 anos de idade, né? E 15 anos de benefício. 15 anos que ele recebia o benefício. Olha, isso era como era antes, né? Eu vou repetir esse termo, a partir da publicação da medida provisória 18/1/2009, a partir da publicação da medida provisória, como ficou. Então você vê como era antes e como ficou agora. Não será devido, não receberá mais o auxílio doença o segurado que estiver recluso em regime fechado. Tudo bem? Então, para o preso, não tem mais direito à concessão do benefício por incapacidade, tudo bem? O recolhimento à prisão suspende o benefício de auxílio doença e o cessa após 60 dias. Vamos lá. Caso o segurado seja colocado em liberdade antes dos 60 dias, o benefício será restabelecido a contar da data da soltura, da data em que ele foi solto. Presta atenção no item aqui dos 55 e dos 15, que esse aqui é o que eu mais recebo no canal. Revogado este item. Foi revogado lá o inciso que falava sobre isso, parágrafo 1º lá do artigo 101 da lei número 8.213, a medida provisória 871 revogou esse dispositivo. Então, revogado o item que tratava da dispensa de revisão das aposentadorias por incapacidade ou de maior inválido com mais de 55 anos de idade e 15 anos de benefício. Tudo bem? Isso tudo a partir da publicação da MP 871.
Vamos correr aqui para o vídeo não ficar longo. Salário maternidade. Vamos correr com a apresentação. Pessoal, o tamanho tá ficando bom aí para você? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Salário maternidade. Como era antes e como ficou agora, Walter? Vamos lá. Era da seguinte forma. Poderia efetuar o requerimento até 5 anos após o fato gerador. Qual que é o fato gerador, pessoal, do direito ao salário maternidade? Qual que é o fato gerador? É o nascimento de uma criança ou adoção de uma criança, tudo bem? Esse é o fato gerador. Então você poderia solicitar até 5 anos após o nascimento de uma criança ou após a adoção. A adoção aqui é por minha conta e entendimento extensivo, tá? Como eu sou professor da matéria, eu entendo que você pode solicitar também no caso de adoção. Embora tenha doutrinador que tenha uma linha de pensamento contrária à minha. Faz parte, o país é democrático. Não ocorria decadência do direito, não perdia o direito, tudo bem? Agora, isso é como era antes. Como ficou, Walter? Para efetuar o requerimento, você tem até 180 dias do fato gerador. 180 dias a partir do nascimento ou da adoção de uma criança. A minha crítica pessoal é que isso não deveria subsistir, não deveria prosperar caso essa medida seja convertida em lei, tendo em vista que tem mães que não têm acesso ao serviço previdenciário, tudo bem? Como ficou? Ocorrência da decadência do direito após o prazo. Passou 180 dias, você perdeu. Aqui não tinha decadência, não tinha perda do direito, tudo bem? Consignação de pagamentos. Presta atenção nesse item aqui. Como era antes? Só havia previsão de desconto em benefícios previdenciários. Não havia revalidação dos descontos associativos. Como ficou? Previsão de descontos em benefícios previdenciários ou assistenciais. Acrescentou aqui os benefícios assistenciais. Previsão de desconto decorrente de tutela revogada e inscrição na dívida ativa. Tutela de urgência. Passei a receber o benefício. Cortou a tutela. Tenho que parar de receber ou devolver o que eu já recebi. Senão vai o nome lá para a dívida ativa. O seu nome vai ser sujo. Permita eu usar esse termo. Desconto de contribuições associativas deverá ser revalidado anualmente pelo beneficiário. Se você autorizou algum desconto em alguma associação no seu benefício, todos os anos você tem que ir lá e falar, não, pode continuar descontando, senão vai ser cessado automaticamente. Tudo bem? Segurados especiais, rural. Presta atenção aqui, tema muito importante. Como era e como ficou. Comprovação por documentos, inclusive não contemporâneos, ou seja, documentos do passado. E convalidados por declaração de sindicatos de trabalhadores rurais. O documento tinha que ser chancelado, tinha que ser confirmado por um sindicato. Ok? Já vou lá para outra tela. Não havia vinculação ao recolhimento com condições e não havia limite de tempo para a declaração da atividade executada. Não havia previsão para centralização das informações governamentais. Como ficou, Walter? Vamos lá. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2020, a comprovação se dará por meio de autodeclaração ratificada por meio de entidades executoras do Pronater, né? Lá da terra lá, o pessoal sabe o que eu estou falando. Ou outros órgãos públicos definidos em regulamento. Tudo bem? Será exigida a comprovação documental contemporânea atual em caso de divergência. Se tiver alguma divergência de informações, irão pedir para você apresentar um documento atual que comprova a situação. Caso contrário, não. Foi revogada a possibilidade de comprovação utilizando a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Esquece aqui a figura do sindicato, não precisa mais do sindicato, é autodeclaração. Eu declaro, eu mesmo chego junto ao INSS, eu, Walter dos Santos, trabalhei na fazenda Jura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 rá, entendeu? Vamos lá. Previsão de integração dos dados de órgãos públicos ao CNIS para a formação do cadastro de segurados especiais. Então, os trabalhadores rurais agora, através de um órgão que será definido pela a presidência aí do INSS,
que esses dados passem a constar lá no CNIS. Como assim, Walter? Sou trabalhador rural. Isso vai constar lá no CNIS, anteriormente não era, ok? Ainda, como ficou? Teve várias alterações aqui no que se refere ao segurado especial. Como ficou? Como era antes, já falei. Como ficou, né? Previsão de manutenção anual do cadastro. Pô, vou repetir, tá? Previsão de manutenção anual do cadastro até 30/6 do ano subsequente, com limitação de atualização em até 5 anos, desde que haja recolhimento em época própria. Compreenderam? A partir de 1º de janeiro, de 2020, a comprovação da condição de segurado especial, trabalhador rural, ocorrerá exclusivamente mediante o cadastramento prévio no CNIS. Então veja, a partir dessa data, lá em 2020, você terá que fazer o seu cadastro que você é um segurado especial, que você é um trabalhador rural, para que esses dados passe a constar lá no CNIS. Foi substituída a certidão do INCRA pela DAP, ok? Tem dúvida sobre isso? Nos comentários, senão não dá para ficar aqui. A CTC, vocês sabem o que é a CTC? Para quem não sabia, certidão do tempo de contribuição, tá bom? Como era e como ficou? Como era antes da medida provisória 871? Havia possibilidade do regime próprio, servidor público, certificar período de regime geral exercido no próprio órgão, no caso de transformação de regime previdenciário ou transferência de regime previdenciário. O sujeito era servidor público, precisava usar esse tempo, o tempo de contribuição. O que ele fazia? Ele ia lá junto no próprio órgão, suponho, eu sou funcionário do SAI, um exemplo. E aí teve a transformação, a transferência aqui para um regime previdenciário diverso. Eu chegava lá, o SAI fazia isso para mim, ok? Então, hoje era dessa forma. Hoje, como ficou depois da medida provisória, é necessário emitir uma certidão de tempo de contribuição pelo próprio INSS, pelo regime geral, mesmo quando o período exercido no órgão tenha sido averbado automaticamente. Tem que chancelar, tem que confirmar lá no INSS. Vamos falar da carência para a gente já ir encerrando aqui o vídeo? Vamos lá, a carência. Como era, como ficou, Walter? Havendo perda da qualidade de segurado, estou trabalhando na empresa, fui demitido, eu tenho 12 meses como protegido, como segurado do INSS. Permaneço aqui a minha condição de segurado. Isso é carência. Então, havendo perda da qualidade de segurado, a reaquisição ocorria com metade do período exigido. Eu perdi metade do tempo exigido, eu volto a ser segurado de novo. Isso é como era antes. Como ficou? Se eu perder a qualidade de segurado, eu devo cumprir a carência integral. Perdi aqui a metade. Viu como ela é ruim? Perdi a metade do tempo. Eu tenho que trabalhar agora integralmente ou contribuir integralmente para os benefícios: auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez e auxílio reclusão. Eu tenho que atingir todo o período novamente. Então, se eu perder a qualidade de segurado, eu tenho que readquiri-la toda integralmente. Enquanto que aqui, caso eu já fosse segurado e tivesse perdido a qualidade de segurado, bastaria eu atingir a metade que eu já voltava. Eu já era segurado. Então, eu voltava aqui novamente. Tudo bem? Vamos lá. BPC e LOAS. Esse é para fechar com chave de ouro. BPC e LOAS. Vamos lá. O BPC e LOAS. Como era? Não havia requisitos relacionados aos dados bancários. Não tinha qualquer relação. Como ficou, Walter? O requerimento, a concessão e a revisão do BPC, benefício de prestação continuada, ficam condicionados, requisitos, à autorização do requerente para acesso aos seus dados bancários, abrindo mão do sigilo. Tudo bem? Para você solicitar lá, você vai ter que abrir mão do sigilo. Autorizo o INSS a verificar o meu sigilo bancário, para tanto apresento inclusive o meu extrato aqui para verificar se eu sou uma pessoa rica ou não. Tudo bem? Vamos à penhora. Essa causa aqui é um absurdo jurídico. Veja, quanto à penhora, como era antes. Não era possível penhorar bens de família para pagamento de créditos previdenciários ou assistenciais. Mudou. Eu gravei um vídeo sobre isso, falando assim, o INSS pode tomar a sua casa. Veja, como ficou agora. É possível penhorar, tomar
os seus bens de família para pagamento de créditos previdenciários e assistenciais decorrente de recebimento indevido ou a maior, ou mais do que o que você deveria. Vamos um exemplo. Eu tenho um único imóvel, é bem de família. Minha mãe faleceu e ela recebia aqui o benefício. Eu, como eu sou uma pessoa esperta, eu vou lá e continuo recebendo o benefício da mamãe, mesmo ela já havendo, Deus livre e guarde, falecido. Se o INSS descobrir isso, ele pode tomar o meu único bem de família, minha única casa para eu morar. O INSS pode fazer isso agora com a edição da medida provisória 871. Decadência, perda do direito aqui. Vamos lá, como era? Só havia previsão de decadência para a concessão de benefícios. Como ficou? Passou a prever aplicação de decadência para concessão, indeferimento, cassação, cancelamento e indeferimento de pedido de revisão e valor recebido na revisão. Aqui é o prazo para você rever lá os benefícios, pedir recálculo, enfim, fazer tudo isso, ok? Então veja, a partir de agora essa apresentação do INSS, ele fala lá dos bônus que serão pagos aos peritos do INSS para fazer a revisão nos benefícios, né? Bem como o bônus de análise de benefício, que deverá ser regulamentado pelo presidente do INSS. Mas a parte mais importante é essa que eu falei para vocês acima. A criação do bônus de desempenho institucional por perícia médica em benefício por incapacidade, né? E aqueles dados que eu já falei para vocês que eu acho um absurdo. Um forte abraço para vocês. Meu nome é Walter dos Santos. Fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.